Fala aí, meu povo. Boa tarde pra vocês. Já tá quase na hora dos times que jogaram a Champions jogar de novo e só agora eu tô fazendo vídeo porque eu tomei sol. Fiquei no solzinho hoje. Vamos lá, eu tenho aqui. Não tem café hoje, não tem nada, já tá tarde. É simplesmente falar o que os times que vão jogar a próxima semana na Liga dos Campeões fizeram nesse meio de semana, porque eu acho que a gente vai tendo pistas e acho que alguns indicativos do que pode servir para a semana que vem. Vou começar com o que para mim é o maior, é o que vale mais, tá? De todos eles, que é o Manchester City. Ganhou do West Ham 3-0, Haaland fez mais um, 35, já é o maior recordista da história da Premier League, passou o Shearer e também o Andy Cole com 34, na era de 38 jogos, o Salah 32 gols e o Haaland vai 35 e contando, ainda tem 5 jogos para aumentar a marca dele. O que me chama a atenção desse jogo, o que mais me chama a atenção, primeiro é a ausência do De Bruyne e mais uma vez o Julian Alvarez fazendo um bom papel no meio-campo de De Bruyne, jogando atrás do Haaland. Ele não tem a facilidade que o De Bruyne tem para conectar com o Haaland, mas tem para recuperar bolas, mais do que o De Bruyne, e para sair de situações em que o Manchester City está sendo pressionado. Quando o adversário vem marcar o Manchester City desde a saída, o Julian Alvarez se movimenta mais, porque o Haaland normalmente fica fixado entre dois zagueiros para prender dois caras com ele, e os caras fazem quase que uma marcação individual, né? Então o Julian Alvarez se movimenta um pouco mais, o que bagunça um pouco mais a marcação adversária. Caso o De Bruyne não se recupere a tempo de jogar contra o Real Madrid na semana que vem, eu acho que o Álvares vai se fixando como uma muito boa opção para o Manchester City usar. Perde muito, né? O Álvares é pior jogador do que o Kevin De Bruyne, é evidente, mas ganha em outras coisas. Poder de recuperação de bola, jogador mais agressivo do que o De Bruyne é, mas perde o chute de fora da área, apesar de ter feito na semana passada um golaço, e o passe do Kevin De Bruyne. Nesse jogo, eu acho que sabendo que ia jogar contra uma defesa muito fechada, o Guardiola tem uma boa estratégia de tirar o Gundogan, que é um jogador que joga mais por dentro, era um jogo para jogar mais por fora. Quando a defesa se fecha, melhor você jogar por fora, que é onde vai ter mais espaço, e coloca o Bernardo, porque ele tanto pode trabalhar por dentro, como no primeiro tempo especialmente, ele vai muitas vezes para o lado esquerdo fazer dupla com o Grealish. O Grealish segura a bola e toca de lado. Segura a bola e toca de lado. Ele tem feito um pouco mais do que isso, mas continua sendo um jogador que faz muito isso. Isso serve para atrair muito a marcação. Para mim, essa é a coisa que o Grealish faz melhor, tá? Tenho visto muitos elogios ao Grealish. Eu acho que alguns elogios valem, especialmente pela entrega defensiva dele, mas muitos elogios de que é aquele jogador que a gente tinha visto, que prometia e tal. Eu não consigo ver isso tudo ainda no Grealish, mas uma coisa que sim ele faz muito bem, além da entrega defensiva, é manutenção de posse de bola. Atração do adversário, mantém posse de bola, e ele fazia isso. Marcação dobrava em cima dele, o Bernardo Silva tentava passar para ter espaço para fazer cruzamentos. Não funcionou esses cruzamentos. Teve um bom chute do Grealish, bateu na trave, no pezinho da trave e saiu, mas os cruzamentos não acharam nem Haaland nem Julian Alvarez dentro da área. Uma outra boa jogada do Rodrigo com o Haaland, de que ele finaliza na trave, é melhor do primeiro tempo. Mais uma vez, contra um time de defesa fechada, o Manchester City teve muitas dificuldades de ser agressivo, de fazer com que aqueles 80% quase de posse de bola que ele teve no primeiro tempo, que servissem para ele ganhar o jogo com folga. O que o West Ham queria fazer, e ele tentou até sofrer um gol de bola parada e um gol muito mal defendido pelo West Ham, era deixar o jogo longo, que vai se defendendo, que poucas coisas aconteçam, que o Haaland se conecte pouco com a bola em zona perigosa. Isso de fato aconteceu, o Haaland tocou na bola só 9 vezes no primeiro tempo, e que num momento o Manchester City pode errar, pode ficar ansioso e pode dar um contra-ataque para o West Ham. Hoje eu acho que é o melhor jeito de jogar contra o Manchester City, tá? Duvido muito que o Real Madrid vai fazer isso, que vai ter uma postura tão fechada, especialmente porque o primeiro jogo é no Santiago Bernabéu. Se o primeiro jogo fosse no Etihad, se o primeiro jogo fosse na casa do Manchester City, eu acho que o Real Madrid tinha mais chances de se fechar, evitar espaços, evitar que o Haaland pudesse correr. E aí sim o Real Madrid poder correr a hora que recuperasse a bola. Primeiro jogo sendo em casa, acho que o que pode acontecer é mais ser um jogo franco do que um jogo de Real Madrid muito atrás. Mas já tinha sido assim contra o Sheffield na Copa e foi assim também contra o West Ham. São dois perfis de jogos recentes que o Manchester City encontrou um adversário muito fechado, muito lá atrás, e que conseguiram desconectar o Haaland do jogo. E o Haaland é o fator principal, né? Porque no segundo tempo, a partir do momento que o West Ham começa a sair um pouco mais depois do gol, começa até a gostar do jogo, no primeiro erro, o Manchester City recupera, o Grealish acha muito bem o Haaland e aí já era. E aí, na primeira chance que ele tem, não é nem de chutar, cara, a primeira chance que ele tem de correr, ele corre, recebe e chuta.
O Manchester City vai melhorando cada vez mais, não o seu percentual de chances do Haaland, mas vai melhorando cada vez mais as corridas do Haaland. Quantas vezes o Manchester City consegue achar o Haaland correndo contra uma defesa aberta? Porque se consegue achar 2, 3 vezes, ele vai fazer 1 ou 2 gols pelo menos. Por isso é um time muito letal. É o famoso, se ficar o bicho pega, porque se você fica todo atrás, eles vão tentando te envolver, embora não conseguiram nem contra o Sheffield, fez 1-0 num pênalti, eu vou usar mais uma vez a palavra estúpido, ou contra o West Ham, que sai um gol de bola parada, mas depois que dá campo para correr, já era. Se der campo para o Manchester City correr hoje, já era. É um problema muito grave e é um time que fica quase imparável, cara, porque em algum momento você vai ter que atacar eles e eles vão ter que correr. Então, é um problema para todo mundo. Vamos ver como é que o Real Madrid vai parar isso, mas de cara já é um problemaço. De conclusões que eu tenho desse jogo é isso. Capacidade de correr do Haaland quando teve, capacidade dos adversários anularem o Haaland quando é pouco espaço. Mais uma vez, boa presença do Julian Álvares jogando de segundo atacante, jogando de Kevin De Bruyne. E no segundo tempo, outra boa entrada do Foden. Tinha entrado bem semana passada, contra o Arsenal entra bem de novo. Teve apendicite, né? Vai aos poucos recuperando dinâmica de time. Para mim era o jogo que tinha mais coisa para analisar dos 4 que vão jogar a Liga dos Campeões. Passando para o Real Madrid. Real Madrid poupou muitos jogadores, eu vou pegar aqui ficha do jogo. Nesse jogo contra a Real Sociedad, tinha lá os seus problemas, não podia contar com Alaba, Mendy, Camavinga, Modric, Vini e Benzema. 2 desfalques em cada setor do campo. E o que a gente viu foi mais uma vez um Real Madrid muito desconcentrado, com dificuldade até de montar o time, né? Colocou o Álvaro, que é um jogador do B, um uruguaio atacante bom, que vai aparecendo no segundo tempo, mas começa com Mariano Dias e com Asensio. E com o Rodrigo tentando jogar pela ponta esquerda, mas sem muitos sócios, né? Sem muitos parceiros para o Rodrigo fazer o que ele vem fazendo muito bem, acho que vai tendo uma boa sequência, mas quando o nível dos outros cai, o Rodrigo não tem muito com quem dialogar para levar o time para cima de novo. E mais um jogo ruim do Militão. Tinha jogado mal semana passada contra o Girona, volta a jogar mal agora. Teve um puxão de orelha forte do Carlo Ancelotti, falando que ele tem que acordar rápido. O Militão não estará para o primeiro jogo contra o Manchester City, mas é uma coisa que eu já venho falando algumas semanas aqui com vocês. O Manchester City está competindo sem tirar o pé do acelerador e o Real Madrid está pensando só no futuro e não no presente. As últimas semanas do Real Madrid são muito desconcentradas. O jogo com o Girona, o jogo com o Villarreal um pouco antes, o jogo agora contra a Real Sociedad. Depois do 3-0, o jogo que faz com a Almeria é um jogo bem displicente do Real Madrid, coisa que tudo pode se apagar. O Real Madrid agora vai fazer uma final de Copa no sábado e pode na terça-feira estar totalmente concentrado, é um time que tem maturidade para isso. Agora, eu acho que é mais confiável você estar sempre concentrado do que você achar que você pode se concentrar no estalar de dedos. Então eu gosto mais da postura do Manchester City. Quando os times se classificaram para as semifinais, eu lembro que eu falei isso no melhor futebol do mundo. A agenda do Manchester City é mais complicada, fisicamente vai ser mais exigente. Olha aí o Kevin De Bruyne, mas olha também o Real Madrid teve seus problemas físicos, né? Com o Modric, com o Benzema. Por ter uma agenda mais complicada, o Manchester City pode exigir mais dele, estar mais concentrado que o Real Madrid. É essa a sensação que eu tenho. Os jogadores vão chegar mais em forma, mais em boa fase do que os do Real Madrid. Isso vai um pouco para a Inter e Milan também. A Inter fez 6-0 no Hellas Verona, jogando fora de casa. O Verona é um time chato para jogar fora de casa. E o Milan empatou em casa com a Cremonese 1-1. O Milan teve muitos desfalques, jogou com meio time fora. Eu não peguei a ficha do jogo do Real Madrid porque nem precisou, porque eu lembrei os desfalques de cara. Mas olha o Milan, ó. Mainan, Calabria, Calulo, Tchá, que é um zagueiro belga, e o Balot pela esquerda. Jogou com o Vranks no meio campo, o Benacer, o De Ketelaere, Salamakers, Brahim Dias e Origi na frente. Então aqui tem o Dias, o Salamakers, que a gente pode considerar titular, embora o Benacer tenha jogado. Então Dias, Benacer, Calabria e Mainan. 4 titulares só. A dupla de zaga não estava o Kjaer, não estava o Tomori. No meio campo estava faltando Krunic, estava faltando Tonali, faltando Rafael Leão, faltando Giroud. Então, faltou muita gente para o Milan e faltou o Theo Hernandes na esquerda, evidentemente. Eu não entendi muito o Milan ter tirado tanta gente do jogo, porque todos os 3 pontos valem igual. O Milan está um pouco desconectado nesse momento do campeonato. O jogo contra a Roma foi bem insosso no final de semana.
e era confronto direto pelo G4. O Milan não sei se está jogando todas as fichas na Champions, mas não deveria estar brigando pelo G4 como prioridade para jogar a próxima Liga dos Campeões, porque ainda tem muitos passos via Champions para jogar a próxima Champions, passar pela Inter é um mundo, e depois ganhar uma final de Real Madrid ou Manchester City é um mundo maior ainda. Então é mais seguro via campeonato italiano, e jogos como esse contra a Cremonese mostram que, não sei exatamente por que o Milan tá abrindo tanto mão do campeonato. Entrou no segundo tempo Giroud, entrou Krunic, entrou Leão, entrou Tonali, entrou Messias, ou seja, entrou muita gente que simplesmente foi poupada nesse jogo que teve. O Theo Hernandes ainda ficou no banco de reservas, o Rebic também, enfim. Acho que é uma má estratégia do Milan, tá? E a Inter, por outro lado, tem aproveitado os últimos jogos do campeonato italiano para melhorar. A Inter está melhorando o seu jogo em relação ao que ela vinha. Eu acho que logo depois da data FIFA, o Milan teve aqueles confrontos com o Napoli e o Milan cresceu. E a Inter, aos poucos, vai crescendo. Bom jogo contra o Benfica, jogo de volta, bom jogo contra o Benfica também. 3-1 na Lazio no final de semana de virada e um 6-0. Dzeko começando a aparecer muito bem de novo. Lautaro agora já é um habitual de fazer gols. Ele ficou mais de um mês sem marcar antes de marcar contra o Benfica no jogo de volta. Muito bom jogo e golaço do Çalhanoğlu. Enfim, 6-0 de um time que futebolisticamente nesse momento vai mostrando mais do que o Milan. Os italianos têm no final de semana jogos muito difíceis e muito interessantes. A gente vai ter Milan-Lazio e Inter-Roma. Eu acho que é com esses mandos de campo, se eu não me engano. Deixa eu ver se o Milan vai jogar em casa contra a Lazio, mas Inter e Roma eu sei que é em Milão. Deixa eu só ver se o Milan joga em casa ou fora contra a Lazio. Milan e Lazio, sábado, 11 da manhã para vocês aí 10 da manhã para vocês aí de Brasília, e depois às 2 da tarde, Roma e Milan. Errei, o jogo da Roma com a Inter de Milão, perdão, a Inter jogando fora de casa. São 2 confrontos pelo G4, né? Então esses 4 times, mais a Juventus e mais a Atalanta, brigando por 3 vagas na próxima Liga dos Campeões. Eu acho que aqui a gente vai ter um pouco mais de noção, se eles não tirarem muitos titulares, pensando no confronto da quarta-feira, de como é que esses times chegam. Mas esse meio de semana, para concluir aqui para vocês, gostei do Manchester City, da postura e dificuldade do Manchester City de achar espaço mais uma vez em defesa fechada e facilidade depois quando a defesa se abre de achar o Haaland. Real Madrid, alguns jogadores individualmente mal, especialmente o Militão, não vai jogar depois contra o Manchester City o jogo de ida, pode ser um bom sinal que o Militão tem um pouco mais de margem para se recuperar. De Inter e Milan, o Milan tira muitos titulares, eu acho uma má gestão. Pioli sabe muito mais do que eu, então certamente eu estou errado, ele está certo. E a Inter vai melhorando o nível dos seus jogadores, chegando em melhor fase para o confronto da quarta que vem. É isso, meu povo. São os destaques dos times que jogaram esse meio de semana e que vão jogar semifinais de Champions. Eu acho que é um momento muito importante da gente ir vendo, porque todo detalhe aqui pode fazer diferença. E a minha intenção é ficar vendo os detalhes das coisas. Um beijo para vocês, boa quinta-feira. Amanhã eu vou responder perguntas. No sábado eu vou fazer vídeo da final da Copa do Rei, Osasuna Real Madrid. Bom, como todos os times de Champions jogam no sábado, pode ser que no domingo de manhã eu já faça um café com Beckler Champions, porque na segunda-feira tem vídeo prévio. Enfim, vou me decidir ainda como é que eu faço. É um final de semana diferente, segunda-feira tem um vídeo prévio já de Champions que eu vou dar dicas, que eu vou analisar os times, então talvez não valha a pena fazer um café com o Beckler só falando de como é que eles jogaram, porque esse vai ser o vídeo de segunda. Mas faça favor, se inscreve aqui, amanhã eu respondo as perguntas, já vou colocar daqui a pouquinho no Instagram a caixinha lá para vocês, sejam criativos, e depois eu sigo aqui a programação, vou me organizar melhor para saber o que eu faço. Beijo para vocês, já é quinta, segura só mais um pouquinho, mas a partir de hoje já pode ir começando a pensar mais no final de semana do que na semana, porque cá entre nós já era. Beijo, gente. Valeu.